Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula. E aqui agora o assunto é: quais são as diferenças entre o HTTP e o MQTT para as aplicações IoT? Muitos desejam pegar um ESP32 ou qualquer microcontrolador, seja um STM32, né, seja qualquer outro microcontrolador com núcleo ARM, microcontrolador microchip, deseja criar projetos para dispositivos embarcados e façam a conexão direta com a nuvem. Para isso, você precisa entender que nós temos praticamente dois principais veículos aí de comunicação aí, né, para a gente poder conversar com o servidor web, seja por meio do protocolo HTTP e o MQTT. Esses dois protocolos, eles trafegam usando socket TCP/IP. Por esse motivo, ambos, tanto o HTTP quanto o MQTT, faz o uso de um certificado de segurança, faz o uso do mesmo certificado de segurança para poder realizar as autenticações. O problema aqui em questão é: qual é melhor, usar o HTTP ou o MQTT? Na verdade, o ponto aqui não será discutir quem é melhor ou quem é pior, mas sim mostrar para você as diferenças que existem entre esses dois protocolos, para que você possa escolher o melhor para a sua implementação, para o seu produto. Vamos começar pelo HTTP. O protocolo HTTP, um dos grandes problemas que existem nele aí, é o bendito cabeçalho HTTP, que é necessário com que nós façamos o envio para que a gente possa ter uma resposta. Tudo bem? Então, por exemplo, vou acessar aqui o site do Google, http, google.com.br. Opa, acabei acessando aqui o site errado, vamos acessar aqui www.google.com.br. Tá aqui, ó. E agora eu vou fazer aqui um envio. Eu vou realizar um GET, tudo bem? Vou fazer aqui um transporte por meio do GET. Já recebemos o retorno, que é esse código 200. Aqui, ó, esse código 200. E em seguida, você já está visualizando esse monte de código estranho. O que é esse código estranho? É a página de internet do Google. Primeiro ponto, que software é esse que eu estou utilizando? Da mesma maneira como existe terminal serial para você testar o seu canal de comunicação serial, terminais USB para você poder visualizar as informações que estão correndo dentro de um protocolo USB. Da mesma maneira como existe terminais para você poder visualizar as informações de um CAN bus, por exemplo, existe também terminais que são softwares para você poder fazer o envio, né, que são os REST aí da vida, por meio de um GET, de um POST, e poder visualizar as informações que estão sendo enviadas e recebidas. Esse software, basicamente, ele é gratuito, ele é um plugin que você instala no Google Chrome, e o nome dele é apresentado aqui, ó, Advanced REST Client. Tudo bem? Você pode baixar ele, e é ele que eu estou utilizando aí, tá? Para fazer as trocas de informações entre servidores, entre o servidor, no caso, meu terminal cliente, com o servidor, né, que no caso está sendo o Google, como pode ser qualquer outro servidor. Uma vez a gente realizando essa requisição, nós já temos aqui o retorno. Muitos pensam que simplesmente o retorno é esse código HTML que você está visualizando. Vamos lá de novo. Ó. Vou acessar aqui o site do Google. Estou no Google Chrome aqui, ó, https://google.com.br. Uma vez que você realiza esse procedimento aqui, dá um Enter, aquela página HTML que você está visualizando aqui, ó, esse código HTML, é basicamente essa página aqui. O que o navegador ele vai fazer? Ele vai simplesmente receber esse HTML e vai montar aqui para você. Tudo bem? Isso que você está visualizando é o resultado dessa requisição que foi feita. Até então, tudo bem. Porém, pessoal, o protocolo HTTP existe o cabeçalho. Esse cabeçalho é necessário para que um servidor web possa identificar o tipo da requisição que você quer, né, com que ele venha processar. Né? Então, por exemplo, eu fiz uma requisição por meio de um GET. Como é que o servidor lá na nuvem sabe que essa operação, né, a minha intenção é fazer uma leitura, né, do conteúdo raiz aqui do domínio? Né? Só existe um jeito, se nós enviarmos o cabeçalho, né, um cabeçalho HTTP, né, assim que
for estabelecida a conexão socket entre cliente e servidor. Então, por meio desse terminal, nós já podemos visualizar, ó, as informações que foram trafegadas. Então, por exemplo, ó, se você clicar aqui, ó, nesse campo detalhes, né, e request headers, repare que, ó, em source message aparece para você aqui o cabeçalho que foi enviado para que o Google retornasse para nós essa página. Então, esse cabeçalho é necessário. Então, o que ele falou para nós? Ó, aqui mostrou para nós que você está realizando uma operação por meio de um GET, né? Em seguida, você não passou nenhum parâmetro, mas nós poderíamos ter passado aqui, né, vários parâmetros nessa requisição aqui, né, que vai depender da intenção da requisição que você está passando aí. A versão do protocolo HTTP, em seguida tem um /R/N que você não está enxergando aqui, porque existe um salto de linha, um retorno de carro, né? E um campo chamado host com o nome do domínio. Tudo bem? Então foi esse o cabeçalho que nós enviamos lá. Por que você precisa saber disso aqui? Porque não existe uma maneira de você fazer uma comunicação com o servidor na nuvem se você não mandar esse cabeçalho. Independente se você for usar a biblioteca de terceiros ou se você for construir as suas bibliotecas, esses cabeçalhos eles precisam ser enviados para que o servidor web possa te dar a resposta. Isso também é válido para quem usa módulo GSM. Se você pegar um módulo GSM, quiser estabelecer uma conexão com um microcontrolador com o servidor da nuvem, por meio de um protocolo HTTP, obviamente, né, normalmente essas operações acontecem na porta 80, 443, né, obrigatoriamente nós temos que passar esses cabeçalhos, né, esse cabeçalho que está informando aqui. Feito a requisição, né, o que o servidor web responde para nós? Responde com esse cabeçalho gigantesco que você está visualizando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse cabeçalho foi a resposta. A resposta, né, do campo headers aqui, né, com o cabeçalho, e aqui abaixo nós temos o campo data, que é o body da mensagem. Tudo bem? Então, quando você trata, né, de realizar uma comunicação, né, entre um microcontrolador e um servidor web, lembrando sempre que esse servidor web pode estar na nuvem ou pode ser um servidor localhost, por exemplo, sei lá, um servidor rodando com Apache, esse cabeçalho vai ser trafegado, né, tanto do lado do microcontrolador quanto do lado do servidor. Né? Pode ver que do lado do microcontrolador, quando nós enviamos, foi enviado esse pequeno cabeçalho. Pequeno por coincidência, porque muitas vezes você precisa de mais campos aqui para poder fazer o envio. Tá bom? Na resposta, também é retornado para nós um cabeçalho. Então, nós temos que filtrar todos esses dados aqui para poder extrair só aquilo que é relevante para nós. O problema maior acontece assim, ó. Vou pegar aqui, ó, só esse campo cabeçalho aqui, ó. Tudo bem que é o campo da resposta que o Google mandou para nós aí. Se nós fôssemos contar quantos caracteres tem, né, aqui esse cabeçalho, ó, resultou para mim 655 bytes. A pergunta é, o que você vai fazer agora? Você vai armazenar todo esse conteúdo, né, num buffer estático, um buffer dinâmico, ou você vai tratar as informações, né, recebidas conforme elas estão sendo armazenadas, né, ou recebidas por meio do stack HTTP. Tá? Então, fica a seu critério essa decisão. Muitas das vezes é melhor você criar um buffer de 1000 bytes, tudo bem? Um buffer de 1K, independente se for um buffer dinâmico ou se for um buffer fixo, tudo bem? E futuramente você tratar as informações para poder diferenciar o cabeçalho do campo data. Mas repare que, normalmente, o cabeçalho HTTP vai ter aí em torno de 300 a 600 até 800 bytes, dependendo do servidor que você estabelecer a conexão. Tá bom? Isso é só do cabeçalho, fora o campo data. Tá? Então, normalmente, esses buffers estáticos, buffers dinâmicos aí, tem que estar na ordem de 1K. Né, para você pelo menos ter uma operação assim um pouco mais tranquila na hora que você for realizar as suas requisições por GET, por POST, por DELETE, né, por update, não importa. Esse cabeçalho vai ser trocado entre os servidores. Agora, como é que você pode testar isso aqui? Como é que você pode, né? Ó, olha só que interessante. Eu vou abrir aqui um outro software, é o Realterm.
Realterm, para quem faz meus cursos, sabe que eu gosto de utilizar muito esse software aqui para testar tudo, desde serial a comunicações socket TCP. São os dois pontos principais que eu uso esse software aqui. Eu posso vir aqui nessas opções de porta e fazer uma conexão direto com o Google. Então, vou digitar aqui, ó, cliquei na abinha port, google.com.br e porta 80, tudo bem? Porta 80, porta padrão para web, aqui. Olha lá, estou conectado ao meu servidor do Google, ao servidor do Google. Estou conectado, tá vendo aqui, ó? Conectei ao servidor do Google. Qual foi a resposta que o servidor do Google me deu? Até então, ele não mandou nenhuma informação data para mim. Simplesmente a conexão socket foi estabelecida entre um cliente e um servidor. Até que ponto, né, ou até quando essa conexão ela vai ser mantida? Ela vai ser mantida normalmente por alguns segundos aí, né? Normalmente são regras que a gente define nas configurações do servidor web, tá bom? Então, isso são as condições de timeout, que normalmente a gente acaba definindo isso num servidor, por exemplo, no Apache, tá? Mas o que o Google está esperando? Por que a página de internet já não apareceu para mim? Porque isso daqui que você está visualizando, na verdade nós estamos acessando um IP e uma porta. Isso aqui é o DNS, né? Mas é um IP e uma porta. Agora, qual é a sua intenção? Nós criamos aqui nós temos um cliente que tem a intenção de fazer uma requisição por meio de um HTTP para um servidor web. Então, esse servidor web que está ouvindo essa porta 80, ele está aguardando o cabeçalho HTTP. Qual é esse cabeçalho? Bom, a gente pode pegar aqui o exemplo. Esse aqui, ó, request headers, né, que foi o nosso cabeçalho. Tá vendo aqui, ó? Esse é o nosso cabeçalho. Eu já criei aqui um exemplo, né? Vou tentar mostrar aqui para você, ó. Basicamente, esse é o cabeçalho. Se tem uma barra, ó, se tem aqui uma linha, nova linha, então nós temos aqui um barra R, barra N, e normalmente, quando encerra o cabeçalho, são dois barra R, barra N do HTTP. Então, nós temos aqui agora essa formatação. Nós podemos pegar essa formatação, ó, e jogar aqui no campo send e clicar aqui, ó, em send ask. A partir desse momento, quando você clicar nessa opção, agora sim o servidor web te respondeu com a página do Google, que é aquela nossa página. E agora você consegue visualizar, ó, todo o corpo da mensagem que foi recebida, né? Foi recebido aqui para nós, ó. Então nós conseguimos agora, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, né? Ó, a nossa página de internet. Olha lá, ó, o cabeçalho HTTP e o campo body, que é o body da mensagem. No cabeçalho HTTP, logo no início, nós temos aqui, ó, a confirmação, né, de sucesso da operação, do request que você fez, que é por meio do código 200. Tudo bem? Então, o que separa normalmente o campo header do campo data são esses dois line feed aqui, ó, e o carrier return aqui, ó, esses dois. Tá bom? Então, beleza. Então, o que você começou a perceber agora? Que para estabelecer uma conexão com o servidor web, primeiro passo, estabelecer a conexão socket, IP e porta. Uma vez que a conexão socket foi estabelecida, o que você precisa enviar logo em seguida? Naquele handle da conexão, que é o socket. O cabeçalho HTTP. Uma vez feito o envio do cabeçalho HTTP, o próprio servidor vai te responder com a requisição. Normalmente, o que a gente faz? A gente fica de olho nesses códigos iniciais aqui do cabeçalho, porque ele pode retornar um código 200, um código 500, por exemplo, 404. Né? O 200 é sucesso. Normalmente, os outros tende a ser mais na questão assim, por exemplo, a folha não encontrado, né? Operação not found, né? não encontrada, como por exemplo o erro 404, servidor offline, por exemplo, erro 500, né? E pode acontecer muito nessas requisições que é feita, tá bom? Então, beleza. Agora, por que isso daqui para nós, né? Por que esses tipos de operação via HTTP passa a ser um problema em algumas implementações por meio do HTTP? Porque imagine o seguinte cenário. Você tem dois devices, tudo bem? Vamos supor que você pega aqui, ó, dois ESP32 ou dois microcontroladores, qual modelo for aí.
Um device ele é responsável, por exemplo, em ler um valor de um sensor e enviar o valor desse sensor para um servidor web que está na nuvem. O outro sensor, o outro device, desculpa, ele é responsável em ler esse conteúdo que está sendo populado na nuvem aí. O problema desse segundo sensor é que ele não sabe o exato momento em que a informação que está armazenada na nuvem foi alterada. Então vamos supor assim, ó, esse device aqui, ele é responsável em detectar a abertura de uma porta. Quando alguém entrar dentro de um determinado ambiente, vamos supor que fosse um setor de segurança, por exemplo, esse cara ele vai mandar uma informação para a nuvem. A partir do momento que ele manda essa informação para a nuvem, você vai pegar essa informação e vai persistir isso aí num banco de dados, seja um MySQL, seja qualquer outro banco. Existe um outro device, que de repente pode estar lá na cabine de monitoramento, por exemplo, sei lá, né, um condomínio, vamos supor. Ele é responsável em detectar quando acontecer esse evento, essa mudança de estado aí, tudo bem? Ou quando for ter sido acontecido, quando alguém entrou pela porta, por exemplo. Esse outro device, ele, para poder ter acesso a essa mudança de estado, ele necessita de um pooling de leitura. Então, a todo momento, ele precisa realizar um GET para verificar se a informação mudou ou não na nuvem. Então, ou seja, você terá que, a todo momento, ficar realizando um GET, 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 para poder descobrir, né, quando que a informação foi alterada na nuvem. Servidor na nuvem, pessoal, servidor web, não tem como enxergar o cliente. O cliente se conecta ao servidor. O cliente envia um cabeçalho para o servidor e o servidor responde para o cliente. Normalmente, quando é recebido, é trocado essas mensagens aí, o próprio servidor web desconecta o cliente. Normalmente, nas regras também de um servidor web do lado do cliente, ele também tende a desconectar a conexão, né? Ou seja, derrubar a conexão, quando já não ter mais. Quer ver, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o Google, ó. Aqui ainda tá bonzinho ainda, né? Deixa eu ver se tá. Ó, já não tô mais conectado. Tá vendo? Se eu clicar aqui em enviar, ó, ele tá falando que já a porta já não tá mais aberta. Né? Por quê? Porque o servidor do Google já desconectou. Já desconectou esse cliente aí. Tá? Então precisa de um pooling desse cara aqui. Esse pooling, ele implica para nós o envio e o recebimento de todo o cabeçalho HTTP, que normalmente está na ordem de 300 a 600 até 800 bytes, dependendo da operação que você for realizar. Tá? Então, a todo momento você fica fazendo isso aí. Isso daí acaba, de certa forma, congestionando um pouco mais a sua rede, dependendo da frequência e a quantidade de sensores que você deseja realizar as atualizações. Tá bom? E operações em que exige uma frequência muito alta, né? Vamos supor, eu quero, sei lá, detectar, traçar uma curva, sei lá, de um acelerômetro. Então, por exemplo, você vai fazer várias amostragens e vai fazer as atualizações do seu sensor na nuvem. Esses tipos de operação tem que ter cautela na hora que você for utilizar, porque você vai começar a demandar, né, informações na sua rede, né, muito possível na rede do seu cliente, por exemplo, tá? E também do seu servidor. E como você está trabalhando por HTTP, normalmente você não consegue trabalhar com frequências muito altas, tá? Então você não consegue trabalhar com intervalos muito pequenos. Então, por exemplo, eu quero fazer uma atualização a cada meio segundo, ou a cada 1 segundo. Muito provável que você não vai conseguir fazer isso aí. Tudo bem por meio do HTTP, tá bom? Até mesmo com o servidor localhost, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Ok, agora, e do lado do MQTT? Né? Vamos explorar agora do lado do MQTT. Já falamos um pouquinho do HTTP, você já viu aí o que rola. Vamos agora ver um pouquinho do MQTT. Bom, o MQTT, pessoal, é um protocolo que nasceu aí e está ganhando uma força gigantesca nessas aplicações de internet das coisas. Tá? Por quê? Porque a ideia é você ter pequenos pacotes de mensagens sendo enviadas de uma maneira bem rápida, bem enxuta, tudo bem? Numa frequência mais alta. A ideia é basicamente essa daí. Como você está trabalhando com mensagens
mais curtas, mensagens menores, então isso aí também tende a economizar memória, não só memória, né, mas também memória é um pouco relativa, porque aqui nós estamos trabalhando com conexão socket, da mesma história, tá? Mas principalmente na questão de gerenciamento de energia, porque esses caras aqui, grande parte dos projetos são alimentados por bateria, né? Então nós temos que pensar sempre nessa questão do consumo, aqui no caso aí. Um dos grandes diferenciais que existe na questão do broker MQTT, tá? É porque existe a figura de um servidor web aí, que você vai definir algumas regras. Quais são as 3 principais regras? Vamos pensar assim, ó. 2 principais, vai. Uma delas é a autenticação do usuário. Então, como ele é um broker, e é um broker que tem que utiliza como canal de comunicação TCP/IP, né? Então, nós continuamos a trabalhar com IP e porta. Tudo bem? Então, o broker vai abrir uma porta. No caso, é a porta 1883, isso é a porta padrão para o MQTT, isso é do protocolo, ou a porta 883 para a conexão segura com o broker. Uma vez que ele abrir essa porta, os clientes vão se conectar a ele. Uma vez que o cliente se conectou a ele, obviamente que vai ter que sofrer aqui um processo de autenticação. Então, por meio de um login e uma senha, né, o broker vai validar esse cliente para poder permitir essa conexão. Uma vez que foi permitida a conexão, agora você tem que entender que existem regras de ACLs, que são regras de publicação e que são os publish, né? E a assinatura de tópicos. Isso são regras que você define no broker, que são regras importantíssimas para poder definir como é que a tua aplicação vai funcionar. Por exemplo, será se todos os devices podem ouvir o que os outros devices ou que as outras implementações estão operando? Muitas vezes não. Muitas vezes, por exemplo, vamos supor, esse aqui é um sensor que ele publica num tópico chamado temperatura. Então ele só pode publicar no tópico temperatura. Ele não tem permissão de publicar em nenhum outro tópico que não seja temperatura. Isso é válido também para a assinatura do tópico. Tá? Então ele pode, de repente, somente ler um único tópico, que pode ser, de repente, umidade, por exemplo. Ele pode publicar em temperatura e ele pode assinar umidade. São os 2 únicos tópicos que esse device vai ter permissão. Isso daí são as regras das ACLs que a gente define. Existem outros parâmetros que a gente pode configurar no broker, como, por exemplo, nós podemos configurar o broker para que ele seja um bridge, ou seja, uma ponte entre brokers. Por exemplo, pensa assim, ó, eu vou fazer uma automação industrial. A indústria não pode depender exclusivamente de coisas de web. Tudo bem? Vamos supor, nós estamos no Brasil, temos vários problemas com relação à questão de telefonia. Internet, então, é uma piada em alguns estados, né? Então, imagine você trabalhando com internet das coisas nesses cenários, né? A indústria não pode parar porque o seu device, sei lá, parou de responder. A indústria não pode parar porque não tem internet. A indústria não pode parar por esses motivos. Então, é muito mais confortável você criar uma rede local, né? Ou seja, você vai instalar um broker local num computador, num servidor, e todos os seus devices vão conversar com este broker local. E é esse broker local quem vai fazer a atualização das informações para o broker que está na nuvem. Então, é diferente a maneira como você trabalha. Então, repare que nesse cenário, você tem um broker local e um broker na nuvem. Então, esse broker local, ele é o bridge. E o broker que está na nuvem é um outro broker, assim como qualquer um outro, operando como servidor. Tudo bem? Então, essas regrinhas são todas definidas no broker, que é no caso, né, eu escolhi aqui o Mosquito, por ser um dos principais brokers MQTT, né, que a comunidade utiliza e que grande parte das pessoas estão utilizando. Tá bom? Mas quais são as diferenças agora entre utilizar um broker MQTT e o HTTP, né, que é o foco principal aqui dessa nossa aula? O broker,
primeiro, exige a instalação desse serviço em um computador. Tudo bem? Então você precisa ter um servidor rodando. Até então, ótimo. Assim como o servidor HTTP, também precisamos de um servidor web. Até então, tudo bem. Então nós temos que ter um broker instalado no computador para rodar. Como esse cara aqui, ele vai estabelecer uma conexão socket IP e porta com o broker, uma das grandes diferenças que existem aqui agora é porque normalmente o cabeçalho que nós passamos agora para o broker MQTT é muito menor, né? É infinitamente menor do que um cabeçalho HTTP. Então você tem um overhead de memória, um throughput de rede muito menor, né? Quando você utiliza um broker MQTT. Uma das grandes diferenças que existem é porque agora, imagine aquele projeto de monitoramento da porta, de abertura e fechamento da porta, né? Você pode pegar um desses devices, assinar um tópico, vamos supor que fosse o tópico chamado alarme, e no momento em que esse device, né, detectar que alguém abriu a porta, esse outro device ele vai receber essa notificação. Essa notificação você pode até chamar de tempo real, mas não é tempo real, tudo bem? Porque o regime não é determinístico, então esse cara aqui não é tempo real, tá? Mas você vai receber num intervalo muito menor do que o teu pooling por meio do HTTP, tá? Então você vai receber praticamente no momento em que alguém abrir a porta, ele vai receber essa notificação. Aí você fala, poxa, mas como isso é possível? Isso é possível porque esse device que está assinando um tópico, né, que ele faz um subscribe, a conexão socket é mantida. O servidor, que é o broker, ele não derruba o cliente. Só que tem um detalhe. O broker, ele é um servidor. Ele não sabe a presença do cliente. A única coisa que o broker tem é um handle, tudo bem? Que vai contemplar informações, né, dentro do seu descritor, do IP e a porta de um cliente que conectou a ele. Mas o broker ele não sabe se aquele cliente ele permanece conectado ou não. Por esse motivo, todos os códigos fontes que você pegar, que utilizar, por exemplo, o MQTT, você vai ver um loop, uma função, um loop, uma chamada de uma função dentro de um loop, e que normalmente vai ser chamada constantemente, e essa função ela vai ser responsável por fazer o envio do Keep Alive, que é o ping. Ou seja, o cliente, a todo momento, ele vai falar assim, ó, eu estou aqui, e ele vai falar isso daí para o broker. Então, o broker tem conhecimento do cliente por meio desse Keep Alive que é enviado pelo cliente. Tudo bem? Qual que é o preço que você paga ao utilizar uma conexão desta forma? Primeiro, a todo momento você tem isso para o subscriber, tudo bem? Para o publish não há problema, porque o publish ele simplesmente abre a conexão socket, envia o pacote de dados e encerra a conexão. O publish é super tranquilo. Agora, o subscriber é o gargalo, porque o subscriber ele assina um tópico e ele permanece com aquela conexão live, tudo bem? Ela permanece com essa conexão ativa a todo momento, tá? Isso é prejudicial quando você tem muitos devices, né? Quando eu falo muitos devices, não é tantos não, tá? Por exemplo, pega o teu roteador que você tem na sua casa, o D-Link, né? Esses roteadorzinhos que você paga 60, 120 reais aí. Quantas conexões de devices você pode manter simultaneamente com eles, né? Se você conectar 15 dispositivos simultaneamente, já tá quase dando reset no teu roteador aí, porque os limites normalmente estão em torno de 15, 20, 25 devices conectados de maneira simultânea, né? Você está na sua casa, muitas vezes está assistindo lá o Netflix, está acessando o YouTube. Além da questão de tráfego de dados, também tem que entender que existe uma limitação do número de conexões. Quando você tem clientes que permanecem conectados constantemente com o servidor, você está alocando recurso, não somente internamente dentro do teu microcontrolador, como também
do teu próprio roteador. Você tem uma conexão mantida constantemente ali com o teu roteador. Tudo bem? Então esse também passa a ser uns problemas dependendo da automação que você for criar aí, tá bom? Então tem que pensar muito bem o que utilizar e quando utilizar. O HTTP, ele tem um benefício que você também faz a requisição, tem acesso à resposta sem nenhum problema. O HTTP ele passa a ser bastante utilizado porque ele não se restringe só a IoT. Né? Você pode utilizar o HTTP para vários benefícios, né? Para várias comunicações entre serviços. Né? O MQTT ele é muito direcionado para IoT. Né? Ele é bem destinado, assim, focado mesmo para IoT. Então, né, tem que ser realmente uma conexão com devices. Tá bom? Então, basicamente, é isso aí. Então, eu acho que deu para ter uma visão um pouco mais geral, né, do que é o HTTP, os preços do uso do cabeçalho. O MQTT, basicamente, é isso, é a figura de um broker, né, onde os clientes vão estar conectados a ele, vão trocar mensagens entre os próprios devices, passando aí pelas regras que são definidas no broker MQTT. Os grandes diferenciais que existem entre o HTTP e o MQTT é porque o MQTT, no caso do subscriber, ele mantém a conexão live, né, conectada a todo momento, tudo bem? Então, por isso que você consegue receber mensagens praticamente no momento que a informação foi propagada, né, para o servidor. Tá? O servidor simplesmente redireciona, né, essa mensagem que está sendo publicada para o cliente que assinou aquele tópico específico. Não há o overhead do cabeçalho do MQTT. Isso daqui prova para nós, então, que a gente pode trabalhar podemos enviar muito mais dados, né, no caso do MQTT, pelo fato de não ter esse cabeçalho HTTP, tá bom? Né? E é isso aí, cara. Né? Ambos, tanto HTTP como o MQTT, vão utilizar o mesmo certificado SSL, porque ambos é conexão SOCT TCP/IP, tá bom? Agora, qual que você vai utilizar na sua implementação? Isso é uma escolha sua, né? Você tem que entender. O HTTP é mais simples de ser implementado na figura, assim, que simplesmente uma página em PHP no servidor web você já consegue estabelecer a conexão, né, entre um device com a nuvem. O broker precisa ser instalado. Você tem que dar start nesse serviço, então você tem que saber gerenciar lá um Linux, né, algo desse tipo aí. Cabe lembrar você que nós temos um curso online, né? Nós lançamos que é a formação em internet das coisas, composta de 130 aulas, né? São aulas bem completas, aonde eu ensino a programar não somente o ESP32, né, tanto de forma nativa, como também dentro do ambiente do Arduino, né, usando o FreeRTOS, mas também eu ensino como trabalhar com HTTP, criar as páginas web, consumir essas páginas web por meio do ESP32, né, a como trabalhar com o broker MQTT, né, como gerenciar as regras de assinatura de tópico, as regras das ACLs, né, que são as de autenticação de usuário, como configurar um broker para que ele venha atuar como um bridge, que é uma ponte, né, que eu acho bem relevante aí para as implementações, como utilizar o SDK nativo, né, do ESP32, né, para você poder aprender a trabalhar com os eventos, né, regime multithread, multitask, um curso completaço aqui. Até a criação, né, de uma plataforma praticamente de internet das coisas, rodando no servidor Amazon. Tudo bem? Então você vai entender toda a infraestrutura necessária para poder concluir esses processos aí. Beleza? Espero que nas próximas aulas eu possa explicar um pouco com mais detalhes, né, o uso do broker MQTT para você aí. Então acesse nosso site aí e participe desse baita formação da internet das coisas, que eu tenho certeza que esse curso vai mudar completamente aí o rumo dos seus produtos, o rumo da sua empresa, né? Você pode agregar serviços agora diferenciados, não simplesmente vendendo o seu produto,
mas sim agora agregando serviços aos seus clientes, tá bom? Por meio de uma plataforma de internet das coisas. Obviamente, é um curso de 6 meses, né? Tem que estar online aí, é um curso online, né? E eu sou o instrutor desse curso aí, tá bom? Beleza, pessoal? Obrigado por enquanto. Nos vemos até nossa próxima aula. Obrigado.